Olá pessoal, tudo bem? Professor Wilton, língua portuguesa. A gente vai dar início a uma série de videoaulas de língua portuguesa da tão temida FGV, né? E eu vou fazer uma sequência de vídeos aí, tá, gente? E dependendo aí do feedback, do retorno de vocês, né? Havendo muita inscrição, e aí a gente vai continuar fazendo os vídeos, tá bom? Eu estou aí há um mês e 3 dias hoje de canal no YouTube e está num ritmo até mais ou menos crescimento, mas ainda precisa crescer muito para ver se a gente chega aos 1.000 inscritos, tá, gente? Então, conta aí com a sua colaboração, tá certo? E aí para você que vai prestar concurso para essa banca aqui é um prato cheio para você, né, gente? Questões 2024 atualíssimas da FGV. Bora lá. Questão número um, ele diz, observe a frase. A situação tá tão feia, minha grana tá tão escassa que o vizinho churrasqueia e eu passo o pão na fumaça. Até tem uma rima aí também, né? Pessoal, ele diz o seguinte: essa frase está expressa em linguagem. Antes de nós já irmos para as alternativas, eu deixei aqui um resumozinho aqui, olha só, sobre linguagens, tá? Então, os tipos de linguagem, você vai ter a linguagem literária. Linguagem literária, as características dela é o quê? Ó? Variabilidade. Deixa eu só mexer bem aqui no desenho, aqui no lápis, pronto. Ó, complexidade. Por que complexidade? Por que variabilidade? É porque a linguagem literária, pessoal, ela não vai seguir padrões. Ela não segue um padrão. Ela varia. Ali é a vontade do artista que prevalece. Tá certo? Então, um poeta, por exemplo, a palavra ela ganha nova dimensão, né? Um livro, uma mesa pode ser uma mesa ou pode ser outra coisa. Fica ao sabor da inspiração do poeta, né? Aí diz que as palavras são empregadas no sentido conotativo, isso aqui é importantíssimo, né? A linguagem, lá eles não trabalham com a linguagem denotativa no texto literário, porque linguagem denotativa é linguagem ao pé da letra. Então, inclusive tem um poeta chamado Ezra Pound, um poeta americano, Ezra Pound. Ele dizia que quanto mais você se afasta da gramática, seja da norma padrão, mais você faz literatura, tá certo? Então, observe a questão da variabilidade da conotatividade, da conotação, por assim dizer, nessa frase do poeta americano, tá? Pluralidade significativa, porque é como eu disse, uma mesa pode ser uma mesa para o poeta, ou pode não ser uma mesa, né? E liberdade de criação, obviamente. Linguagem erudita, aí sim é uma linguagem mais preciosa, rebuscada, magérrimo, paupérrimo, em vez de dizer muito pobre, muito magro. Pessoal, na Bíblia e também em textos jurídicos, né, em sentenças judiciais, encontramos muito a linguagem erudita, tá, gente? Então, como o pessoal diz, palavras difíceis, né, que seria essa linguagem rebuscada, ele capricha no linguajar, né, gente? Uma escola literária que praticava isso daí era parnasianismo, tá? Eles primavam pela erudição da linguagem. E a linguagem formal, você sabe, é aquela mais relaxada, aquela do dia a dia, né? Ó, situações. Desculpa, a linguagem formal, eu li linguagem informal. Linguagem formal é aquela que segue os rigores da gramática, tá, gente? É aquela que segue religiosamente a norma padrão, tá? Então, ó, o vocabulário ele diz é rico e diversificado. Pronúncia correta das palavras. Você via, por exemplo, o Jornal Nacional, né, gente? No Jornal Nacional ele tem isso aí, a pronúncia correta das palavras, e ele também prima por uma linguagem escorreita, né? Norma padrão. Não há tantas variações assim. Lá não há informalidade, coloquialidade, tá? E é isso. Na entrevista de emprego, olha, colocou aqui na entrevista de emprego, por quê? Porque na entrevista de emprego você tem toda uma postura, né? A partir das sua expressão corporal, você é todo formal, né, gente? Na hora de sentar, se apresentar. E, finalmente, você tem a linguagem popular, que é mais informal, é relaxada, descontraída e é espontânea. É aquela linguagem mais gostosa, né, gente? Não tem aqueles rigores da gramática. Você não tem que seguir uma gramática normativa, né? Então é isso. Você usa gírias, enfim. Com base nisso, vamos analisar a nossa questão.
Ele diz a situação, ó, tá tão feia, a situação tá tão feia. Aqui, ó, minha grana tá tão escassa, grana, para dizer dinheiro, né? E tão feia para dizer complicada, difícil. E aqui tá uma redução de estar, tá bom? Pessoal, então aqui a gente já percebe o quê? Uma linguagem popular, tá certo? E pelas outras características mencionadas aqui, estão justificadas as demais. Literária não vai ser, porque não há nenhum desses elementos, né? A conotação, a variabilidade, a complexidade da linguagem não está presente aqui, né? A erudita, muito menos. Formalidade alguma não há. Ele colocou essas formas que eu sublinhei, que eu destaquei aí, que eu circulei, tá, tão feia, grana, né? Então, nada a ver, né? E linguagem cuidada não é. Senão seria também linguagem formal, né? Uma linguagem que ele vai tentar não cometer deslizes gramaticais. Não é o caso aqui. Ele diz, minha grana tá tão feia. Então, aqui não é tranquila essa questão, né, gente? E vamos adiante. Questão número 2. Ele diz: enquanto os socialistas gostam de falar das imperfeições do mercado, os liberais têm medo das imperfeições do governo. Aí ele diz: ocorre 5 vezes aqui a preposição de, né? Eu já deixei circulado aí, é só contar 5 vezes. Circulado não, deixei destacado aí, tá? Grifado. Os dois exemplos em que essa preposição tem a mesma função sintática, né? Quais são elas? Pessoal, aqui nessa primeira, ele diz o seguinte, ó, de falar. Pessoal, aqui, ó, gostam. Aqui eu tenho o verbo gostar e o complemento do verbo. Se isso é gosta, gosta de quê? O complemento verbal é chamado de objeto. Então, aqui é um objeto. Pessoal, esse objeto, ele está aqui tem uma preposição, ó, acompanhado de preposição. Então, quando tem o complemento do verbo tem preposição, ele é chamado de indireto. O verbo é transitivo indireto, precisa de preposição para se ligar ao complemento. É o caso aqui da preposição de. Então, ele é um objeto indireto, beleza? Indireto. Falar das imperfeições. Pessoal, aqui, falar das imperfeições, observe que ele vai falar de um assunto, sobre as imperfeições. Então, aqui existem duas correntes, né? O professor Celso Luft, ele diz que isso aqui seria um objeto indireto, que estaria completando o verbo falar, o sentido do verbo falar, através de preposição. Porém, este camarada aqui, ó, Bechara, um gramático também renomado, tá? Ivanildo Bechara, ele diz que se trata de um adjunto adverbial de assunto. Seria um advérbio de assunto. Falar sobre algum assunto, falar das imperfeições, falar de política, falar de futebol, de religião, tá? Então aqui ele vai ser o quê? Ó? A gente vai ficar aqui com aliás, a gente não, a FGV, ela adota esse posicionamento do Bechara. Então isso aqui é um adjunto adverbial. Pelo menos nessa questão nós vamos observar que ele adotou a ele seguiu aqui as orientações de Bechara, de Avenida Bechara, tá bom? Então, ó, adjunta adverbial, vamos deixar aí. Aí, do mercado, imperfeições do mercado. Pessoal, observe que aqui, ó, esse do mercado, ele está especificando qual é o tipo de imperfeição. Não é a imperfeição da educação, não é a imperfeição da saúde, é a do mercado, tá bom? Então, aqui nós vamos ter o quê? Um adjunto adnominal, porque ele está especificando um nome, o nome, o substantivo imperfeição. Tranquilo? Os liberais têm medo das imperfeições. Pessoal, quem tem medo de algo. Então, ó, eu tenho medo do escuro. Observe que o escuro, ele é o alvo do meu medo. A palavra medo não é verbo. A palavra medo é um substantivo, é um nome. Logo, este termo aqui, ó, que eu vou sublinhar aqui, este termo logo após medo, não é um complemento verbal. Logo, ele não vai ser objeto, ele vai ser um complemento de um nome, de um substantivo, ele é um complemento nominal. Observe que as imperfeições é o alvo do medo, ele é passivo. Esse das imperfeições é passivo, tá bom? Tenho medo da solidão. A solidão é o alvo do meu medo.
Então, aqui eu vou ter o quê? CN, complemento nominal. Aí ele diz, imperfeições do governo. Observe que não são, aqui de novo, né, gente, esse do governo, deixa eu sublinhar aqui, você vai ter também um adjunto adnominal. Por quê? Porque ele está especificando, ele não está complementando o sentido de imperfeições. Ele está especificando qual é essa qual é essa imperfeição, que tipo de imperfeição é essa? É do governo, tá bom? Não é a imperfeição dos professores, dos magistrados, é a imperfeição do governo. Ele está especificando aí qual é a imperfeição, tá bom? Beleza. Aí, então, nesse caso, pessoal, a gente vai ter o quê, ó? Quem é que está coincidindo aqui? Deixa eu pegar bem aqui um verde para a gente sublinhar, destacar aqui, ó. Observe que adjunto, advérbio, ele quer o quê? Uma que tem a mesma função. Então, onde é que aparece isso aqui, ó? Aparece, aqui está repetida essa, é a única que está repetida, ó, do mercado e do governo. Então, nós vamos ter o que aqui? Letra D. E as demais letras, demais alternativas, já estão justificadas, tá bom? Tranquilo. Vamos para o número 3. Pessoal, lembrando, hein? Ó, se o vídeo está sendo útil, já se inscreve aí no nosso canal, gente. E a gente vai se ajudando aqui mutuamente, hein? Isso aqui eu faço com carinho para você. Vamos divulgar o conhecimento, democratizar o conhecimento, a informação, beleza? Então vamos lá. As frases abaixo são divididas em dois segmentos. Assinale a frase em que a relação lógica entre as duas frases é a da adição, é a adição. Vamos ver aqui. Letra A. Quando os moderados não fazem o seu trabalho, os extremistas aparecem. Pessoal, esse quando aqui, ó, ele é o quê? Eu vou colocar aqui o vermelho porque eu acho que tem uma visibilidade melhor. Quando é tempo, tá bom? Então essa aqui não é, ele quer adição, ó. Bora cortar isso aqui. Um tirano não melhora se a vítima oferece a ele concessão sobre concessão. Então aqui eu tenho o quê, ó? Uma condição. Também não é isso. Ele quer adição. Se eu fosse um dos homens da Al-Qaeda, não sairia para comprar uma pizza. Então aqui esse se, ó, também condição, né, gente? Recebi ordens de só atirar caso atirarem contra mim. Está condicionado a isso, ó. Se atirar contra mim, eu também atiro, né? Então aqui também é condição, né, gente? Na periferia, os pais batem nas crianças e ainda falam que no futuro quem vai bater é a polícia. Então, os pais, aqui tem uma soma de duas ações, ó. Os pais fazem isso e fazem isso, fazem duas, uma mais duas, fazem duas coisas. Então, aqui eu tenho uma soma, adição. Questão tranquila, não há muito o que fazer, né? Aqui é tranquila. Questão número 4. Verbos abundantes são aqueles que possuem duas ou mais formas equivalentes, o que ocorre predominantemente nos particípios. Sim, é justamente isso, o conceito de verbos abundantes. Ele tem mais de uma forma, né, gente, no particípio. Eu coloquei aqui um resumozinho antes de nós irmos para as alternativas, tá? A pergunta dele é: assinale a opção em que o verbo indicado não possui as duas formas apresentadas. Vamos ver aqui, ó. Apresenta mais de uma forma no particípio, já foi falado. Aí tá aqui, ó, o verbo trazer, chegar, empregar. Pessoal, o particípio regular é aceito e somente ele. Quando é que ele é regular? Seguinte, é quando ele termina assim, ó, com DO. Você tem, por exemplo, falado, né? Você tem a palavra, por exemplo, pintado, não é? Você tem a palavra. Aí, quando termina assim, ele vai ser regular, beleza? Então, você tem aqui, por exemplo, a palavra trazer, ele só aceita se for trazido. Não existe, essa forma trago, ela é do presente. Então, se eu tivesse trago o livro, teria dado certo. Não existe trago. Traga é eu trago, tá? Eu trago o livro todas as aulas. E também trago é do verbo tragar. Eu trago a fumaça do cigarro, Deus me livre, né? Então, tá aí, ó. O verbo chegar também não vai ter chego. Chego é no presente. Eu chego todo dia na hora certa. Eu chego cedo. Tá bom?
E a forma empregar também, empregue, essa palavra teria sido empregue de maneira incorreta. Não, teria sido empregada, a palavra teria sido empregada de maneira incorreta. Então é isso. Aí aqui só um adendozinho aqui, ó, um extrazinho, né? Um bônus, essas formas aqui, ó, abrido, cobrido, escrevido. Pelo amor de Deus, né? Aberto, coberto e escrito. E o verbo vir, o particípio dele é vindo. Eu tenho vindo, que é é a mesma forma do gerúndio aqui, ó, que é o NDO, tá bom? Eu tenho vindo todas as aulas, eu não falto a nenhuma delas, tá bom, pessoal? Então, feito isto aí, esta revisão rápida, né, sobre os verbos abundantes, pessoal. Aí aqui nós vamos, aqui já está mais fácil, né, pessoal? A gente vai ter aqui na questão de número 4, ó, vamos voltar aqui, chegar, tem aqui, ó, o chegar, ele aparece aqui, ó, chegar. Chegado está certo? Está. Chego? Não, chego é no presente, tá bom? Eu chego todo dia na hora. Então, aqui já gabarito letra E. As demais estão corretas. Pegado e pego. Aqui você vai usar, ó, pessoal, com esse, só também mais um adendozinho aqui para você, ó, com esses dois auxiliares aqui, ó. O verbo ter, ó. Se a polícia tivesse pegado o ladrão, não é? E este outro aqui, você vai botar, ó, passivo, ó. O verbo ser e o verbo estar, tá bom? Ó, ó, o verbo ser e o verbo estar. Por exemplo, o ladrão foi pego pela polícia. A polícia havia pegado o ladrão, porque a polícia está agindo. A polícia havia pegado o ladrão. Se a polícia tivesse pegado o ladrão, ou seja, o sujeito polícia está agindo, voz ativa. E o ladrão foi pego pela polícia, tá bom? Então, aí é passivo. Você vai usar ser ou estar. Da forma, isso serve para todas as formas longas, você vai usar o ter e o haver. Para todas as formas curtas, tu vai usar o ser e o estar, tá bom? Bom, gente, vamos então para a questão de número 5, nossa última questão. Ele fala sobre o grau superlativo absoluto. Vamos revisar rapidinho? O que é o grau superlativo? No superlativo, pessoal, você destaca uma característica entre os demais elementos, tá bom? Você vai, você vai ter dois tipos, então, de superlativo, tá? Você vai ter o relativo e o absoluto. Lembrando aqui, ó, o relativo, você vai ter o de inferioridade e de superioridade. O que é que ele faz? Ele compara um ser em relação a um grupo. Então, aqui, ó, no de inferioridade, eu vou usar o menos. Este livro é o menos interessante que eu já li. Observe, então, que eu já li vários livros, quando eu falo essa frase. E este é o menos interessante. E o superioridade é quando é para mais, né? Quando eu digo assim, ó, o livro mais interessante que eu já li é este. Observe que eu estou comparando com um grupo de outros livros que eu já li. Então, o relativo faz a comparação. O sintético, ele não faz comparação com nenhum outro grupo, ele não faz comparação. Ele destaca um ser apenas e coloca-o como sendo, não é? O, digamos assim, o melhor, entre aspas, digamos assim, pessoal, você vai ser o seguinte, ó, se eu digo em sintético, eu uso o sufixo íssimo, por exemplo, bom, boníssimo, tá? Feliz, felicíssimo, sintético. E analítico é quando eu uso as expressões adverbiais, muito, extremamente, bastante, ele estava bastante feliz, ele estava muito feliz, ele estava extremamente feliz, ou seja, ele estava felicíssimo, tá bom? Ele estava extremamente tranquilo, estava tranquilíssimo no grau sintético. Eu não estou comparando o José com ninguém, eu digo, o José estava felicíssimo da vida. Eu não estou comparando ele com ninguém, tá bom? Então, estou apenas especificando essa característica de felicidade do José, tá bom? Então, aqui, ó, o grau superlativo, pessoal. Vamos ver aqui, começar pela letra E. O Ayrton Senna era tão corajoso quanto. Aqui eu tenho o comparativo, ó, o grau comparativo de igualdade aqui, né, gente? Tão quanto. O problema, letra D. O problema, então essa letra E não é aqui, não é nosso gabarito. O problema dos altos salários em algumas funções públicas é visto como menos grave, ó.
menos grave do que. Quando tem esse do que, quanto, ele é comparativo, tá? Então também não é. Voltando para ser o superlativo, ele quer qual? O absoluto, né? No grau absoluto. Então, para ser o absoluto, vai ter que ser isso aqui, ó. Ainda não apareceu nenhum ainda. Letra C, também não é a D. Letra C, o problema da educação no Brasil talvez seja mais grave do que o problema da saúde. Está comparando? Está. Ó, mais do que. Então, ele está comparando, o grau comparativo. Ele quer o superlativo, que é o que intensifica, né, a característica. Se ele dissesse que o problema é gravíssimo, aí sim, estaria no absoluto grau absoluto sintético, né? A questão do uso das câmeras pelos policiais é um dos problemas mais discutidos do momento. Aqui, pessoal, ele colocou no comparativo de superioridade, não está no superlativo. E sobrou o quê? A letra, não é? E aqui também observe, gente, que ele está comparando, né? Por isso que ele é um comparativo de superioridade aqui, porque na letra B, né, ele diz, é um dos problemas mais discutidos. Quer dizer que há outros problemas discutidos, mas esse é um dos mais discutidos. E aí a gente vai ficar com a letra A, ó. Nós temos aqui, ó, extremamente grave, muito grave, bastante grave. Então, letra A é o nosso gabarito. Pessoal, então, ó, se esse vídeo foi útil para você de alguma maneira, se ele ajudou você de alguma forma, então, ó, não se esqueça de, beleza? Então, um abração e até o próximo, até a próxima videoaula da FGV, tá bom? Tchau, tchau.